Cara, agora uma das questões para mim muito importante, não vou dizer mais importante do que as outras, né, que já foram colocadas e que foram apresentadas pelo BAP nessa reunião, mas né, a atenção, né, e estratégias que o Flamengo hoje vem buscando, vem implementando para poder permanecer no topo. E aí a gente está falando de questões de a gente brigar no bom sentido do termo, com clubes que são SAFs, com clubes que têm mecenas e com uma série de outras situações de tipos, modelos de negócio, investimento, né? Como o Flamengo, um clube sem fins lucrativos, ele pode fazer frente, continuar brigando, né? Se mantendo no topo para não ser ultrapassado pelos rivais, né? E aqui ele traz essas observações. Vamos lá. E aí é o seguinte, permanecer no topo exige atenção. O que acontece quando a gente começa a ganhar tudo? Você começa a botar um salto alto, começa a se achar o rei da cocada preta, começa a achar que você é melhor do que os outros, que você pode muito. Então, tem a ilusão do soberano. Clubes que pararam no tempo acreditando serem inalcançáveis, né? A acomodação dos seus conselhos impede a modernização institucional. Por quê? Porque eu sou o rei. Eu vou continuar assim. E a gente... Aproveitando que está falando de soberano, a gente pode falar de São Paulo, né? São Paulo é um exemplo que se encaixa completamente aí. São Paulo, nos anos 2000, era o clube modelo do futebol brasileiro. Administração, trabalho na base, financeiro, títulos sendo conquistados dentro de campo, títulos nacionais e continentais internacionais, porque foram campeões mundiais também. E aí, meu amigo, o cara chegou lá no dado, quero mais um mandato. E aí, a gente vê, né? A gente está vendo o que está acontecendo no São Paulo. A gente já viveu isso e não está muito longe. Isso é um caso de menos de 20 anos atrás. Tem outro caso de clube que vivia equilibrando suas contas vendendo atletas. O cara se torna refém do mercado. Chega uma hora que ele não tem um atleta para vender, que o mercado está ruim, como é que ele equilibra as contas dele? Ele quebra também. Esse é outro clube importante brasileiro. Qual é o risco para a gente? Transformar a base apenas em commodity financeira. Não pode ser. Não pode ser. Você não pode pagar as suas contas ou acreditar que você vai fechar as suas contas vendendo só jogador da base. Vamos trabalhar para vender bem a base? Vamos. Mas a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha. Não, eu fecho as contas desse ano, do ano que vem, vendendo 2 ou 3 garotos da base. Não pode ser assim. Déficit de governança, né? Clubes que sofreram com falta de profissionalização, crise política. O cara é campeão de absolutamente tudo, ganha um estádio, não paga o estádio, 10 anos depois está quebrado. Certo? A gente acha que não acontece? Acontece rápido. Qual é o risco para o Flamengo? Permitir que a nossa política interna sabote a gestão profissional. Não deixe que isso aconteça. Porque o que garante todo esse equilíbrio que a gente está mostrando aqui é a profissionalização. E é o seguinte, né? E aí o interessante, né? Repetindo, eu acho que eu falei isso na segunda. Que quando o BAP vai apresentar o organograma, na segunda, perdão, na quarta, na quarta, quando ele vai apresentar o organograma, né, a estrutura administrativa, né, do Flamengo hoje, da gestão, você não tem a figura dos vice-presidentes, né, como protagonista. Os protagonistas são hoje os profissionais do Flamengo, cada um em sua área, cada um em seu setor. Você consegue, você não se livra completamente, mas você distancia a política. Porque, cara, vocês querem ver um exemplo absurdo? O Fabinho Soldado saiu do Corinthians. E ele saiu do Corinthians, parece que não sei se ele vai para o Internacional, mas estava alguma coisa nesse sentido, se especulando isso. Mas estava tendo uma pressão gigante de conselheiro, ou seja, uma pressão política para demitir o cara. Assim, eu não tenho condições aqui de analisar se ele tinha que continuar ou não, não acompanho o dia a dia do Corinthians. Mas, cara, isso tem que ser uma decisão do executivo, né? Do executivo, partindo do presidente, do departamento, né, de como ele gere ali o Corinthians. Não de uma ala política, eu não gosto do cara por causa disso, por causa daquilo, porque eu quero colocar outra pessoa no lugar. Essas coisas que a gente conhece bem. Isso é um exemplo que não pode acontecer, né? Vamos seguir. É aquela coisa da humildade, da gente perceber que o que nos trouxe até aqui não garante liderança no futuro. A gente ganhou uma porra toda desse ano. Significa dizer que a gente vai ganhar o ano que vem? Não. Vai ser mais difícil, mais complexo. E é importante que a gente assuma isso desde já. Se a gente tiver a humildade de continuar trabalhando duro, a gente tem uma chance enorme de repetir isso. Se a gente achar que é o ó do bobó, a gente vai cair do cavalo.
Quais são os riscos que eu vejo nos próximos anos e que a gente tem que pensar aqui? Importante também, tá? Importante também. O risco nos próximos anos, é aquilo que a gente estava falando, né? O avanço das SAFs, as mudanças da lei, né? Essas receitas no futebol, a gente viu aí, e assim, estou falando um fato, né? De dinheiro do Atlético Mineiro, tendo ligação com o negócio de PCC, com várias paradas aí que a gente não sabe oriundo dessa receita vem da onde, esse dinheiro veio da onde, é legal? Ele foi legalizado, essa grana, né? Então, assim, vamos lá. O avanço das SAFs. Eu acredito que em 2029 o único clube do Brasil que não seja SAF seja o Flamengo. Isso é o que eu acredito. Eu vejo muitos dirigentes de clube tocando o clube de maneira leniente para piorar o resultado, para chegar e dizer, olha para o Flamengo, como é que eu vou competir com esses filhos das putas? Só se eu virar SAF. Eu tenho um investidor e, para deleite de vocês, eu estou aqui para ser o CEO da SAF. Certo? Então, isso está acontecendo com vários clubes no Brasil, enquanto eu estou falando com... Essa fala aí do BAP, inclusive, viralizou, furou a bolha do Flamengo, né? Porque colocaram isso no Fluminense, né? Ó, o Mário quer fazer isso no Fluminense. A gente teve isso acontecendo no Atlético, gente. Já aconteceu o que o BAP está falando. Isso aconteceu no Atlético. Com vocês. Vamos pegar o caso do Atlético Mineiro. O que aconteceu? Eu assumo o clube como mecenas, indivíduo do clube, tá certo? Eu sou garantia, chega uma hora eu chego e falo, ó, cheguei, quero receber. Ah, não tem dinheiro? Tudo bem, me paga com ações do clube, virei dono do clube. Então, eu entendo que esse é um risco que nós sofremos, porque hoje tem uns aventureiros que estão vindo para cá. E se vier um fundo soberano da Arábia Saudita para cá? Será que o Flamengo está preparado para concorrer com quem tem bilhões para investir? Essa é uma das coisas para a gente pensar. Assim, o dinheiro hoje não tem origem, não tem pátria. Então, essa é uma das preocupações que a gente tem. Mudanças legislativas, de novas leis de direito de transmissão, impostos. O que se queria impor a Clube Social recentemente, que foi derrubado há uma semana atrás, levava quase 40 milhões de receita do Flamengo para impostos adicionais, como Clube Social. Né? Havia um movimento de que o Clube Social pagasse mais imposto do que SAF. Enfim, então, alguém teve essa ideia, alguém convenceu o pessoal de comissão, foi levado a plenário e perderam por 2 ou 3 votos. Então, assim, não é que o mundo votou contra. Muita gente achava que o Clube Social podia ou devia pagar mais do que o SAF. Temos que estar atentos a isso. Entrada de receita ilegal no futebol. Tem fundos de investimento que botaram mais de 100 milhões de reais em clubes de futebol da Série A, que a gente não sabe qual é a origem do dinheiro. Então, contra que dinheiro a gente está concorrendo? Né? Então, você não sabe se tem dinheiro de crime organizado entrando em clubes, mas assim, hoje, uma das formas mais simples de você lavar dinheiro no Brasil é você aportar dinheiro no clube social, dizendo que você vai comprar o clube com virar SAF. Qual clube social que pede explicações da origem do dinheiro? Ninguém. Então, esse é um risco. E outra coisa é que, sem aprofundar as reformas estatutárias, o clube fica exposto a gestões pouco responsáveis. Né? A gente tem que tomar cuidado com aventureiro e com falso messias. Isso aqui quebra o Flamengo. Então, o Flamengo, para continuar sendo um clube social, ele tem que continuar mudando para que tudo continue igual. A gente vai ter que continuar mudando o Flamengo, fazendo os ajustes que a gente tem que fazer para proteger cada vez mais a instituição. E nós temos alguns desafios estratégicos. A gente precisa aumentar o faturamento do clube, porque haja o que houvesse. Muito importante isso aqui, né? E mais uma vez, lembrando, quando você vê que a visão do BAP é sempre olhando além de 2027. E vai lembrar que a gestão dele, né, o mandato dele termina em dezembro de 27. Isso, para mim, deixa claro que o BAP tem pretensão e não há problema nenhum nisso, desde que você não coloque a personalidade, vamos colocar assim, acima dos princípios, né, que ele está colocando aqui para a gente, para poder fazer com que isso aconteça. De um novo mandato do BAP. Ele está ali, ó, desafios estratégicos para 26, 2030. Né? Vamos lá. Um dos top 15 do mundo vai ser mais difícil da gente ser batido por esses caras.
Há um ano atrás, nós éramos provavelmente o 27º faturamento do mundo. Eu acredito que agora a gente vai ser o 16º esse ano. Foi um crescimento imenso. Eu acho que a gente tem que virar no top 10. Se der errado, ficar lá no top 15. Certo? Dos maiores. Aprofundar e tornar irreversível a profissionalização com a modernização do estatuto. O que o Flamengo vai fazer, os senhores vão decidir, mas como tem que ser o profissional no dia a dia. A gente não pode se equivocar com isso. Apoiar a CBF na transformação do futebol brasileiro. Eu estou nisso há muito tempo. Não fui um apoiador do Samir, mas vou dizer para vocês, o que eles estão fazendo e as porradas que eles estão tomando, porque estão enfrentando brigas como a do gramado, como a do fair play financeiro, como a de gastar mais dinheiro com um impedimento semiautomático que vem o ano que vem, eventualmente botar o chip na bola. Vamos combinar, gente, os caras são vidraça, só tomam pedrada, mas a gente tem que elogiar e reconhecer a qualidade que esses caras estão fazendo. Eles fizeram até agora, e nos últimos 6 meses, mais do que eu vi qualquer direção da CBF fazer nos últimos 10 anos. Então, a gente tem que reconhecer isso e tem que ajudar em fair play, em arbitragem, nos gramados, operação de jogos, enfim, uma série de coisas. Então, tem muita coisa que a gente pode ajudar a CBF. A gente pode e deve ampliar parcerias para negócio, inovação, diversificando a marca Flamengo para além do futebol do esporte olímpico. Nós temos um ativo importante com o BRB, que é o banco digital, que a gente nunca realmente conseguiu fazer funcionar. Isso aí é que a galera sempre me perguntou muito, a questão, como é que... negócio do BRB, que tem lá o banco digital, papá, e até a informação que eu fiquei sabendo, né, 2 meses atrás, quando alguém perguntou, eu fui procurar saber de que o Flamengo não estava, naquele momento, dando prioridade para isso, até porque o banco BRB, vai lembrar, né, com alguns problemas aí nas páginas policiais, que não são nas páginas de finanças. E não era, né, e ainda não é, o Baco vai falar isso aqui, prioridade para o Flamengo a curto prazo. Mas ele coloca ali a possibilidade de, tipo, a gente precisa ver isso para, né, a gente explorar essa possibilidade de se criar um banco digital, porque isso foi aprovado pelo Conselho, há essa possibilidade nunca explorada, na verdade, nunca colocada em prática, né? Nunca colocada em prática. Até eu lembro que na gestão anterior, para poder defender essa... a criação desse banco era de que o Flamengo poderia, por exemplo, vender uma parte desse banco para poder ajudar a custear o estádio. Né? Você vai ter, sei lá, um banco digital do Flamengo com BRB que vale 1 bi, ou 2 bi, 3 bi. Você vende 10, 20, 30% da operação do negócio e você consegue um valor considerável para investir no estádio. Eu tive com o Nelson, novo presidente do BRB, há 2 dias atrás, e ele disse que vai investir nisso. E eu falei, se você botar profissionais de mercado financeiro para tocar isso do seu lado, para cada um que você contratar, e eu vou contratar um aqui, a gente vai fazer essa porra funcionar e vamos ter o maior banco digital da América Latina. Né? Então, eu acredito que isso seja um potencial enorme. Vamos buscar parcerias para além das 4 linhas. Vamos acelerar projetos estratégicos, como a Flamengo TV, o estádio, projeto de marca própria, que a gente vai voltar para falar com vocês sobre isso, como a marca 1904 da FIFA, como a marca do PSG, os caras estão fazendo roupa. Né? Quando a gente olha do ponto de vista de roupa, a Adidas faz material esportivo. Uma moda casual feminina, né? Para quem não sabe, para cada uma peça de roupa que um homem compra, a mulher compra 6. E o Flamengo não tem uma linha de moda feminina. Mas nós vamos ter e vamos fazer. Tá certo? Não pode ser com licenciamento, porque licenciamento o cara me paga 8% do faturamento dele bruto, tá certo? Eu quero uma proposta que seja o contrário, eu quero ficar com 70%, 80% do resultado. Então, a gente vai tentar desenvolver alguma coisa nessa linha, estamos buscando parceiros que queiram investir nisso com o Flamengo e criar uma parceria de longo prazo nisso. E elevar o padrão da infraestrutura do Maracanã, a gente está fazendo um camarote da presidência. É uma outra novidade, né? Essa ideia de querer criar uma marca própria, não para material esportivo, mas para um material, para uma linha casual, né, de roupa, de marca própria do Flamengo, que você não vai precisar dividir a receita, né, com outros, vamos dizer assim, intermediários, né? Óbvio, alguém vai ter que produzir, alguém vai ter que costurar e tal, isso aí, né, o custo de produção, mas o Flamengo hoje, até pelo número de redes de lojas, já tem uma capilaridade para poder fazer uma distribuição decente, ou seja, que vai atender, vamos dizer, boa parte dos seus torcedores, e, né, vender. Foi uma coisa muito interessante, né, sempre tendo um grande conceito por trás, ter ótimos lançamentos. A gente viu aqui, inclusive, tem até corte falando, né, o lançamento da terceira camisa desse ano, né, daquela linha, né, foi já a maior feito com... a maior, né, junto com a Adidas, da história. A arrecadação com a Adidas esse ano é a maior da história. Por quê? Porque houve investimento. Para você também, investimento de marketing, para você fazer esse lançamento. E aí fica a expectativa
Eu fiquei muito curioso, tá, para saber de mais detalhes sobre essa questão da marca própria do Flamengo. Lembrando, não é para material esportivo, não é para substituir a Adidas, é para, o modelo que o Bato colocou ali, para, né, linha casual de roupas do Flamengo. Vai ser nível Santiago Bernabéu, que a gente inaugura agora em janeiro. Nós vamos fazer uma série de intervenções no Maracanã. Nós vamos ter aquela rede que em alguns lugares a gente recebe, aquela rede super amistosa que tem no campo do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Nós seremos absolutamente recíprocos. Você recebe a gente com aquela merda daquela rede, vai ter uma rede pior e mais fechada no Maracanã para você. Certo? Quem tratar bem o Flamengo será tratado bem quando vier jogar aqui. Né? Tacou uma pedra na gente. Foi até aplaudido aí, Rubinilson. A galera até aplaudiu o BAP aí. A gente tá com uma montanha em você quando você vier aqui. Esse vai ser o nível. A gente vai seguir fazendo as intervenções na Gávea. O objetivo é fazer com que a gente tenha o melhor clube sócio-esportivo daqui. E a gente vai seguir com as obras no CT. Eu acredito que até setembro, outubro do ano que vem a gente tenha um mini estádio da gente pronto. E aí a gente vai poder ter jogos do Sub-17, Sub-20 à noite, estádio para 4.500 pessoas. Vai ser um projeto bastante bacana. Bom, a gente não sabe para finalizar se a gente vai ganhar ou perder, mas a gente não vai abrir mão de fazer a coisa certa, mesmo que isso nos impacte no curto prazo. Então, aos senhores, Feliz Natal, boas festas. Bom, tá aí a apresentação, né, que deveria, né, ser considerado por muitos torcedores, jornalistas, como um exemplo a ser seguido. Não é ser Flamengo, é você olhar, né, como os clubes da Europa sempre fizeram, né, tem a literatura mostrando isso. Barcelona fez isso, Real Madrid fez isso, até os clubes aí comprados, né, com dinheiro, né, de fundos árabes, não sei o quê, também copiando, né, o que de bom tem os adversários, né, e a galera demoniza todo esse trabalho que está sendo feito e que se pretende fazer para frente, né? Óbvio que o BAP não vai dar o doce todo para a galera ali, né, copiar também. Mas, assim, foi uma grande apresentação, resultado de um grande trabalho como diz o hino, né, o hino oficial, né, que o seu futuro ainda será mais lindo seu futuro será mais lindo do que o presente, né? Então, a expectativa é muito grande de que a gente tenha aí nos próximos anos um domínio muito grande do Flamengo. Se a garantia de que a gente, todo ano a gente vai fazer o que a gente fez em 2025? Não, né? Nem sempre o melhor vence. Mas, em termos administrativos, aliado com desempenho esportivo, a coisa é para a gente estar num patamar, como diz o Bruno Henrique, outro patamar de fato, né? De fato. Que, no mínimo, nos garante da gente brigar, como diz o BAP, pela porra toda, todo ano, e em todos os esportes, não só no futebol. Né? Deixa eu dar uma lida aqui em vocês, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se você quiser e puder, né, se tornar membro, né, vou agradecer demais. Link fixado no chat ao lado do botão de inscrever-se, tem lá, seja membro. Lembrando a galera, fortaleça, patrocínio aqui o nosso canal, você pode também ajudar a gente mandando superchat durante as lives, e também você pode colaborar com o Pix, QR Code na tela, e pela chave cflamengo@gmail.com. Sempre lembrando, qualquer valor ajuda a gente, fortalece a gente, e eu agradeço demais, tá? Lembrando a galera que em breve a gente vai ter um sorteio desse livro aqui, que foi lançado agora, Maestro Júnior 70. A gente vai receber um livro adicional que eu vou, obviamente, pretendo ofertar aqui para a galera que colabora com a gente, tá? E